Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Paulo de Tarso, maior expoente do cristianismo, qual, se não fosse ele, nós não teríamos conhecido essa doutrina de luz e de paz, teve a grandiosidade de dizer, no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: combati o bom combate, terminei a tarefa, conservei a fé. Essa frase, ela traz uma profundidade tamanha para nossas vidas, nos impulsionando a aspirações sublimes. Combati o bom combate. O que ele queria dizer com isso? Seria combater com os inimigos? Sim, seria combater com os inimigos. Quais inimigos? Inimigos externos? Armas à mão? Vamos lutar? Não, logicamente. Quais seriam esses inimigos? Essa mesma dúvida houvera surgido há aproximadamente 4.000 anos antes, quando o príncipe Arjuna, orientado por Krishna, um dos espíritos mais lúcidos que pisaram a face da terra, Krishna, Arjuna passava por um momento de desatino, de dúvida, de vacilação, como que nós, na maioria das vezes, passamos. Krishna, então, vai a seu encalço, lhe orienta dizendo: Arjuna, para você vencer as dificuldades, você vai ter que lutar contra os seus maiores inimigos. E ele disse: mas quem são? Porque era dividido em duas castas, ainda é a Índia, a dos muito ricos e as dos muito pobres, os Pandavas e os Kurus. E o príncipe Arjuna fazia parte de uma das castas. Ele obviamente houvera pensado que era contra a outra. Krishna disse: é contra a sua própria casta. Você vai ter que se voltar contra seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você vai ter que destruí-los, todos os seus seres mais íntimos. Eu falo: nossa, mas sim, é assim que será. Arjuna então pergunta: e onde será realizada essa batalha? Qual será o palco? E a resposta de Krishna é profunda. Essa batalha ocorrerá em sua consciência. Em realidade, os seus parentes mais próximos são os seus vícios, são os seus defeitos, são os seus problemas mais terríveis. Estes devem ser combatidos e destruídos na sua totalidade. O príncipe Arjuna então prostrou-se e entrou em depressão. Combater o bom combate é combater a si mesmo. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Ninguém é responsável pela nossa felicidade, bem como também ninguém é responsável pela nossa infelicidade. Nós somos os artífices do bem ou do mal que acontece para conosco, agindo num momento, reagindo no outro. Por isso que nós devemos agir com lucidez, com consciência. Espíritos simples e ignorantes, fomos criados por Deus
para nos aperfeiçoarmos. Nós somos perfectíveis. E para alcançarmos tal teor, durante as reencarnações, nós não podemos evitar de combater o bom combate. Não brigar com o vizinho, com amigos, com parentes. Porque, via de regra, nós terceirizamos as nossas dores, terceirizamos as nossas culpas, terceirizamos os nossos problemas. Nunca a culpa é nossa. Sempre a culpa de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, do vizinho, da vizinha, do colega de serviço, do confrade na casa espírita, do motorista que trafega ao lado, e assim por diante. Nunca somos nós. A verdadeira luta é dentro de nós mesmos que nós devemos realizar. Atualmente, pode parecer, vocês vão achar que é uma insanidade que eu vou falar agora, vocês vão achar que eu bebi antes de vir aqui, mas eu não bebi. Nós passamos pelo melhor período da humanidade. Não tem igual. Regozijemo-nos. Aí vai vir a insanidade. O nosso mundo está doente. Oh, meu Deus, então a gente ainda não sabe mais. É ou não é o melhor momento? É o melhor. Apesar de tudo. E apesar de todos. Porque há 100, 200 anos atrás, as pessoas jogavam óleo nas outras e queimavam. Praça pública, ninguém fazia nada. Os homens matavam os outros homens, aprisionavam as crianças, estupravam as mulheres. Estava tudo bem. As mulheres, os negros e os animais, 100 anos atrás, eram considerados sem alma. Sem alma. Sendo sem alma, a gente faz o que a gente quer. Era assim que funcionava. E o mais interessante, nós comíamos seres da nossa própria espécie. Muitas tribos, muitas pessoas praticavam canibalismo. Hoje ainda nós comemos os nossos irmãos menores. Porque ainda a carne alimenta a carne. Nós necessitamos da proteína animal para a sobrevivência. De um elemento específico que é a vitamina B12, que não é encontrado no reino vegetal. Então nós precisamos. Com a evolução dos tempos, com a evolução morfológica do ser humano, não espiritual, morfológica, física, no futuro, daqui a algumas milhares de reencarnações, talvez não precisemos mais, mas ainda precisamos. Mas ainda vivemos um mundo extremamente doente. Vou fazer uma brincadeira aqui, eu gostaria que vocês me acompanhassem, por favor. Eu vou contar até 4, eu quero que vocês repitam comigo. Mas não repetir mesmo, montado. No final vocês vão descobrir por quê. Eu quero ver quem vai abrir a boca mais na hora que eu falar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Alguém acabou de se matar no mundo. Alguém acabou de se suicidar. A cada 4 segundos uma pessoa se mata no mundo. 4 segundos. É triste, não é? Sabe qual é o maior percentual do investimento dos governos de todos os países? Em que ele investe a maior parte do seu dinheiro? Armamento. Está resolvido o problema do mundo, não tem mais guerra. Nós temos armas. Os outros também têm, né? Sabe qual é o negócio que mais rende frutos no nosso planeta atualmente? O tráfico de drogas. Nós estamos num mundo doente. E o que fazer? Combater o bom combate. A mudança começa com cada um de nós. Não basta querermos a mudança, nós temos que ser a mudança. Cada um de nós. O Espiritismo é bússola para nós nos transformarmos no primeiro instante
e transformarmos o mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor. Nós temos essa possibilidade. O Espiritismo bem compreendido, mas bem sentido, eleva o patamar do homem na outra vida. Porque ele entende que o bom espírita é um bom cristão, porque ambos são os mesmos. Não tem como ser espírita sem ser cristão. Porque o verdadeiro espírita é considerado espírita cristão. Palavras de Allan Kardec. E como ser o bom espírita? Começando a ser espírita. Simples. Muitos de nós achamos a doutrina muito bela. O centro maravilhoso, tudo lindo. Mas não nos tornamos espíritas. É o primeiro passo para a transformação. Joana de Ângeles, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, lá na Mansão do Caminho em Salvador, especificamente no Centro Espírita Caminho da Redenção, dirigido pelo Divaldo Pereira Franco, ela transmitiu através dele 3 diretrizes para tornar o Centro Espírita de verdade, porque muitos têm o rótulo, mas não são espíritas. E eu, de minha parte, transpus essas 3 diretrizes para o espírita de verdade, o bom espírito, o espírita cristão, que são os itens: espiritizar-se, qualificar-se, humanizar-se. 3 itens básicos para a transformação do espírito, do cristão. Espiritizar-se. Se nós pegarmos um triângulo, na ponta do triângulo está o espiritizar-se, porque é o item mais importante. Como eu posso ser espírita sem ser espírita? É uma insanidade. E como ser espírita? Conhecendo os postulados espíritas. Ah, mas será que eu preciso? Ah, não precisa. Se você pegar um católico, ele conhece os dogmas da Igreja Católica. Se você procurar um evangélico, ele conhece o Velho Testamento, de cabo a rabo. Se você pegar um judeu, ele conhece a Torá. Um muçulmano, o Alcorão. Ah, e o bonitão do espírita não precisa saber nada do espiritismo. Ah, a gente lê um livrinho sobre reencarnação aí, frequenta umas reuniões aí de mesa branca. Nem essa mesa é mais branca. Já foi por terra essa fantasia, esse mito. E a gente é espírita. Não é assim. Não é assim que funciona. Para tornar-se espírita, aquele que quer ser espírita, quer. Porque não é porque você frequenta a casa espírita que você é obrigado a tornar-se espírita. Não é isso que a gente está querendo dizer. A casa espírita está aberta para espíritas e não espíritas. Porque nós atendemos a todos. Por isso a bandeira do espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação. Porque todos vão ser beneficiados. A pessoa passa pelo atendimento fraterno, faz o tratamento espiritual, recebe o passe, faz um curso. Não precisa tornar-se espírita. Pode fazer tudo isso. Mas aquele que sentiu que o espiritismo é a bússola, é o guia, é o caminho, quero ser espírita, então o primeiro passo é conhecer a doutrina. Como? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Como? Estudando. Não tem segredo, gente.
não tem amuleto, não tem varinha de condão. Estudantes, eu vi os alunos chegando, foi tudo para aquele canto, tão longe. Varinha de condão para vocês aprenderem. Tum! Espiritizei todo mundo. Ai, se fosse fácil assim, não adianta. Eita, nós não. Mas é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil. Nós estamos na estrada uns 30 anos mais ou menos. E a gente conhece alguma coisa, com alguma dificuldade. Porque não é fácil pelo conteúdo da doutrina. Mas a doutrina não é difícil de ser entendida. Você lê, aquilo que você lê não tem uma profundidade. O que será que quer dizer? Não tem o que será que quer dizer. A não ser que você não conheça o que está escrito. O que está escrito é aquilo. Não tem aquele negócio do espírito que vivifica ou a letra que mata, como você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a maior parte das passagens são parabólicas. Tem uma história, um conteúdo subliminar, que é o Espírito que vivifica. Muitas pessoas não entendem a Bíblia porque leem a letra que mata. Quando Kardec, um pedagogo ateu, cético, se dispôs a codificar a doutrina dos Espíritos, ele quis torná-la clara, para que trouxesse-nos a fé raciocinada, lógica, inabalável, para que não houvessem dúvidas. Então, o mais simples como o mais intelectual lê as obras básicas e tem capacidade de entendê-las. Muitas vezes o mais simples tem mais capacidade que o mais intelectual. Porque para a pessoa entender o Espiritismo de forma profunda, ele precisa desenvolver a maturidade do senso religioso, do senso moral. Pode ser um gênio, mas não entra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os simples, que é deles o reino dos céus, porque eles aceitam as mudanças e novidades. Os outros, os muito intelectuais, o ego destrói tanto que a pessoa tem dificuldade. Mas nós conseguimos ver pessoas com intelectualidade se abrindo para aceitar a doutrina espírita. Que a doutrina anda de lado a lado com a ciência. Mas é necessário ler. Ler. O brasileiro atualmente gosta de ler história que tem duas linhas. Revista Caras, é uma figura e uma linha escrita. Uma figura e uma linha escrita. É fácil. Com a rede social, tudo ficou abreviado. Você conversa com as pessoas, o argumento da pessoa o ser, vai, aquela coisa, é só isso que sabe falar. O ser, vai, aquela coisa, não tem argumento. Não se sabe conversar. Porque nós deixamos de ler, deixamos de aprender palavras novas e deixamos de falar. Daqui a pouco vai ser por sinal que a gente vai conversar com os outros. Fala mais? Nós precisamos ler. As obras mais importantes do Espiritismo, clássicas, têm em torno de 600, 700 páginas. Nossa, você fala isso para um iniciante do Espiritismo, até arrepia. Eu vou ler um livro desse, pego o livro, mas é muito grosso, eu não vou conseguir ler. Ah, mas o Senhor dos Anéis leu, né? Os 3, 1000 e tantas páginas. Ah, nem aquele eu li. É verdade, tem pessoas que passam uma vida inteira, você lê um livro. Gente, isso é perder a reencarnação. Jogou fora. Não leu um livro, a reencarnação inteira. Quando eu tinha 9 anos, eu li a coleção do Cachorrinho Samba inteira. Inteira. Tinha 9 anos. Hoje as crianças de 8, 9 anos não sabem nem ler direito, né? É uma desgraça, né? Mas nós temos que ler. Hoje, quando nós psicografamos uma obra e procuramos a editora,
eles pedem ter no máximo 150 páginas do livro, que senão o povo não compra. Antigamente tinha 600, 700. As obras dos escritores clássicos, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, Alexander Aksakov, tantos outros que tem. A Dona Ivone do Amaral Pereira, quando escreveu Memórias do Suicida, a principal obra sobre o assunto tem 700 páginas, gente. 700. As obras do Divaldo Pereira Franco, Psicografia de Joana de Ângeles, a série psicológica, que é um presente para a humanidade. Obras que tem muitas páginas, lógico. Do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, especialista em reuniões de obsessão, desobsessão. São 12, 13 obras longas, porque o conteúdo é importante. Eu me lembro quando eu li a primeira vez o livro Paulo Estevão, que você pega o Atos dos Apóstolos, aqueles que leem, porque a maioria das pessoas, dos cristãos, não leem a Bíblia, não leem. O Espírito, então, ele se arvora em dizer que não precisa ler. É uma bobagem isso. O Atos dos Apóstolos é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso. Nós, para fazermos a palavra, nós temos que conhecer essas passagens. Mas o Atos dos Apóstolos, que conta a história de Paulo de Tarso, sua saga, é o resumo do resumo do resumo. O Espírito Emmanuel nos deu o presente de resumir o assunto e digerir os fatos históricos para contar a história desse homem maravilhoso. Mas são 600, 700 páginas. Conta desde a descrição de Roma, de Corinto, até as personalidades, aquilo tudo que Paulo de Tarso passou, o caminho de Damasco. Uma obra maravilhosa. Quando eu li esse livro a primeira vez, que eu comecei a ler, eu não parei até chegar na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para Paulo. Deram 180 páginas numa noite, terminei 2 horas da manhã. 180 páginas. Fora que o rosto estava coberto de lágrimas, de alegria. Imaginemos o médium Francisco Cândido Xavier, quando recebeu essa obra, o Emmanuel criou uma tela fluídica para ele, que ele viu o filme passando do que ele psicografava. Quando chega no caminho de Damasco, que Jesus aparece com a luz mais forte que a do sol e cega Paulo, o Chico vê quanto seu braço é levado pelo Espírito Emmanuel para escrever a obra. Ele se emociona tanto que ele começa a chorar e solta o lápis. Olha que presente de Deus para a humanidade. E quantas pessoas não leem. E aí nós vamos fora do espiritismo coadunar com isso. Há uns 30, 40 anos atrás, um cientista francês chamado Jean-Michel Sonjon, ele teve a grandeza de escrever uma obra magnífica chamada O Homem Neuronal. Nesta obra ele explica, através dos neurônios, a capacidade que uns têm da genialidade e outros não têm. E ele define os homens mais geniais que pisaram a face da Terra, que eles teriam desenvolvido 10% do seu consciente intelectual, entre eles Albert Einstein, que nos trouxe o presente da teoria da relatividade, que um monte de gente nem sabe para que serve. Isaac Newton, que nos trouxe a lei da gravidade. Tem gente que ainda hoje acha que quando cai uma coisa, a coisa cai. Não cai. Ela é atraída pelo magnetismo do solo da Terra. Nada cai. Vai lá na Lua ver se cai as coisas. Lá não tem gravidade. Então lá não cai, flutua. Aqui não caiu. Foi atraído pelo magnetismo. Ele precisou de 10% do seu consciente intelectual para descobrir isso. E nós, os meros mortais? A gente fica até triste.
que ele diz que nós, os meros mortais, desenvolvemos de 0,5% a 3,5%. É quase um pequenez, gente, de desenvolvimento intelectivo. Isso porque nós temos bilhões de anos através das reencarnações. Passamos pela evolução anímica, desde seres unicelulares a criarmos trilhões de células, passando pelos diversos reinos e sermos seres humanos na atualidade. O máximo que nós, pessoas comuns, desenvolvemos é 3,5% do consciente intelectual. E ele dá uma satisfação porque isso acontece. Ele diz que o ser humano tem preguiça de pensar. Preguiça de pensar. Então, o que nos difere dos mais inteligentes é o esforço. Ninguém pode ter esforço. Ninguém pode se esforçar para conquistar mais. Mas inveja a gente tem, né? Ah, porque aquele... Mas e o que aquele suou para fazer aquilo? E o sacrifício pessoal daquele para conquistar? Ele teve sacrifício pessoal para alcançar os seus objetivos. Dores, dificuldades, sofrimentos. Enquanto os outros estavam lá no pagode, lá tomando uma, dançando, ele estava lá se esforçando, estudando, aproveitando o tempo para se intelectualizar. Porque nós somos seres que passamos pela Terra. Passamos. O Espiritismo tem a grandeza de nos ensinar, para aquele que quer aprender, que a Terra pode ser uma escola, um hospital, um presídio, um manicômio, ou uma oficina de trabalho. Depende do tipo do espírito que aqui reencarna. Nunca será um parque de diversões. Nunca. Sempre terá alguma utilidade. Por isso é necessário conhecer os postulados espíritas, conhecer as obras básicas, conhecer os 11 anos de revista espírita. Não precisa ler tudo de uma vez, lê aos poucos. Lê as obras complementares desses seres magníficos que aqui estiveram. Seguir adiante, conhecendo que o Espiritismo nos traz o conhecimento da reencarnação, da pluralidade das existências e por que as temos, a pluralidade dos mundos habitados. Há 160 anos o Espiritismo fala sobre isso. A lei de ação e reação, causa e efeito, por causa do nosso livre-arbítrio. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Nós somos deuses. Os dois mundos que se entrelaçam, o mundo espiritual e o mundo físico, e a mediunidade, que é a ferramenta de intercâmbio entre esses dois mundos. E o principal que o Espiritismo nos ensina, que existe vida após a morte. Não conjecturas, suposições, mas certezas. Porque quem nos disse quem estava do lado de lá? E quem nos diz a quem está do lado de lá? Então o Espiritismo tem uma gama de possibilidades para nos engrandecer sem fim. Sem fim. Para nos dar possibilidade de ser felizes. E o mais, sendo melhor hoje do que nós fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Entender que não basta frequentar a casa espírita. Frequentar é um passo importante? Ótimo. Mas chega um momento que você tem que sair da posição de frequentador para a posição de praticante. Sair da posição de adepto para militante, de militante para membro. É necessário mudar as posições. Entrar no Espiritismo, mas deixar que ele entre em você.
Não perguntar o que o Espiritismo pode fazer por você, mas perguntar o que você pode fazer pelo Espiritismo. São mudanças de posturas. Conheço pessoas maravilhosas que há 30, 40 anos frequentam uma casa espírita. Só frequentam. Nunca se levantaram da cadeira para ser diferente, para mudar a postura, para serem militantes, membros, para trabalhar em prol do seu próximo. Não é suficiente só a frequência. Não é suficiente. É necessário arregaçar as mangas, espiritizar-se e trabalhar, fazer cursos, se aprofundar, verificar o que você pode fazer pela casa, porque fazendo pela casa você está fazendo pelos seus irmãos. Isso é o espiritizar-se, mas fazer com amor, fazer com carinho. José Carlos de Luca, ele conta o seguinte, que vira e mexe ele é procurado para visitar doentes terminais. Nós, oradores, trabalhadores da casa espírita, somos frequentemente chamados a visitar doentes terminais, para dar uma palavra de consolo, para fazer uma prece. É comum. E ele conta que numa certa feita, uma família muito rica o procurou, que o pai estava morrendo. Disse: José Carlos, por favor, você não pode fazer uma prece para o meu pai que está no hospital? Ele falou: eu posso, mas lá não tem ninguém para fazer uma prece por ele, porque a prece é melhor feita quando é alguém que tem intimidade com a pessoa. O laço feito é melhor. Eles falaram: não, ele não tem amigos. Aí ele pensou: está no melhor hospital de São Paulo, é riquíssimo, mas não tem ninguém para fazer uma prece por ele. Uma prece. A gente não quer morrer assim, né, gente? Pelo amor de Deus, tem pelo menos umas duas, né, para lá rezar no nosso pé, né? Isso é cultivo. Nós temos que cultivar, não só desgraça, coisa boa. Ele falou: eu vou, mas como a condição, eles falaram: fale o preço, quanto é que nós pagamos. Tem gente que acha que tudo se paga, né? Ele falou: não, isso não tem preço. Tem uma condição. Qual? Que vocês vão lá orar comigo. Eram os filhos que estavam pedindo, gente. Eles: não dá não. Meu pai, a gente não gosta dele, tem problema, brigamos, isso, aquilo. Não é hora. Aí ele falou: agora que é a hora. Ele está morrendo. Agora que é a hora de ir lá orar por ele, de fortalecer os laços que foram destruídos. Agora que é a hora. Aí ele conta que ele vai. Muitas vezes eles não vão. A primeira coisa que ele pergunta para a pessoa, em situação terminal: o que é que você vai fazer quando você sair daqui? A pessoa meio torta fala: sair daqui? Eu estou morrendo, né? Quais são os seus sonhos? Quais são as pessoas que você quer voltar a encontrar? Quais são aqueles que você sente falta? Aí a pessoa começa a pensar: sonhos, nossa, queria fazer uma viagem, queria encontrar com meu irmão, que eu não falo faz tempo, com meu pai, com meu filho, com meu amigo. Aí a pessoa ganha um fôlego, dá uma descarga de adrenalina e sai daquela situação, vive mais uns 6 meses bem, faz tudo aquilo que desejava e tem a morte gloriosa. Porque a morte não é uma desgraça, gente. Imagina você morrendo, que a gente vai morrer, cercado de parentes, amigos, rezando, felizes. Você vai partir, mas eles estão aqui se despedindo de você, e tem mais um tanto no mundo espiritual te esperando. Aí você parte para o mundo espiritual, a morte gloriosa. É lindo, é assim que deveria ser. Assim como a nossa chegada não é gloriosa quando a gente chega ao mundo, todo mundo feliz, orando, fazendo prece. A partida deve ser igual. Agora o De Luca diz o seguinte: tem pessoas que ele faz a mesma pergunta, a pessoa fala: sair daqui? Eu não quero sair daqui. Voltar para a minha vida chata? Para aquela família chata? Para aquela casa chata? Para aquela cidade chata? Eu quero sair daqui.
esses são os que morrem mais rápido. Porque já estavam mortos e não estão. O Espiritismo nos dá essa grandeza. Em que outro local vocês encontram isso? Em que outro local? Aí você encontra aquela mulher que o médico a informou que ela tinha câncer, mas que era inoperável e intratável. Ela falou: quanto tempo eu tenho de vida, doutor? 6 meses. Ela foi para casa, falou: nossa, 6 meses. Eu tenho 2 opções: ou ficar aqui no quarto chorando, reclamando, ou fazer aquilo que eu quero. Ela decidiu fazer uma viagem para o Nordeste, que ela adorava, nunca tinha se permitido ir. Foi lá na agência de viagem, fez o pacote top. Perguntou: quanto é? Tanto. Quantas vezes eu posso parcelar no cartão? Em 10 vezes. Eu falei: ah, tá feio. Pago 6, o resto. Já saí ganhando. Foi para o Nordeste, viajou, foi feliz, voltou. Começou a ter uma vida melhor com a família. O marido ficava meio nervoso, falava: nossa, você está hoje, hein, bem? Tinha um problema, ela resolvia. Começou a colocar flor em casa, arrumar as coisas com carinho, viver uma vida melhor. Passaram-se 6 meses, continuou vivo. Foi fazer exame, tinha silenciado o câncer. Passou 1 ano, silenciado. 2, 3, está viva ainda. O que foi, doutor? Perguntou para o médico, ele falou: ah, eu não sei. Vai ver que o câncer gostou da nova vida que você vem levando. Vai ver que o câncer gostou da nova vida que você vem levando. Ação e reação não é só para o mal, gente. É para o bem também. Quem sabe as nossas doenças silenciem quando eles gostarem da vida que a gente decidiu mudar. A gente fica doente, a gente é infeliz porque a gente é doente. Quando a gente decide mudar, não tem nada que faça a gente não ser feliz. Espiritizar-se é o ponto do triângulo. O segundo item, gente, tão importante quanto qualificar-se. Eu decidi que eu não quero ser apenas frequentador, eu quero ser militante. Preciso trabalhar. E eu adoro quando eu faço essa palestra, um monte de gente perguntar para mim: como que eu faço para trabalhar na casa espírita? Quero aplicar o passe, quero ajudar ali, quero ajudar a colar. Que falta um impulso para o povo, então a gente empurra com as 2 mãos e pé também. Vai lá trabalhar. Pode perguntar que a gente dá informação, não tem problema, é ótimo. Todo centro alguém vem me perguntar depois que eu termino, é impressionante. A pessoa decidiu-se que ela é espírita, porque é um primeiro passo muito difícil. Agora eu quero trabalhar, quer dizer que o espiritismo entrou nela. Então você vai trabalhar bonitinho. Ah, eu tenho muita boa vontade. Ah, não adianta, o inferno está cheio de pessoas boa vontade. Oh, está cheio. É necessário qualificar-se. Ah, eu quero aplicar o passe. Nossa, tem tanta gente que faz tanta coisa. Você entra na câmara de passe, a pessoa, a primeira coisa, começa a fungar para aplicar passe. Já viu que a pessoa não sabe o que está fazendo. Não tem a mínima ideia. Porque ela precisa estudar. Não é assim: ah, eu vou aplicar passe e funga e faz micagem. Calma. Peguem um vídeo no YouTube chamado Taca-lhe Passe. Vocês vão ver como não aplicar o passe. É engraçadíssimo o vídeo. Taca-lhe Passe. Você vai lá, faz um curso, aprende a fisiologia do corpo, a fisiologia da alma, centros de força, perispírito, duplo etérico, tipos de passe, tipos de aplicações, magnetismo, que tem passista que não sabe o que é magnetismo, sendo que Allan Kardec era magnetista antes de ser espírita. E no livro dos Espíritos ele diz que o magnetismo e o espiritismo é uma só ciência, e tem um monte de espírito que nem sabe o que é magnetismo. Ah, o que é isso? Vai lá aprender. Estuda bem, pratica, forma-se uma equipe, padroniza-se o passe na casa espírita. Ótimo! Temos um aplicador de passe, melhor, acho mais bonito, médium passista.
Porque o passista é um médium. Ele nunca trabalha sozinho. Ele é um médium passista. Porque ele qualificou-se. O Chico Xavier conta que lá nos idos dos anos 40, 50, ele recebia, tinha manifestação dos espíritos, o seu irmão José Xavier fazia esclarecimento. Um baita de um doutrinador e esclarecedor. Mas ele precisou viajar uns 15, 20 dias ao trabalho e não tinha quem esclarecesse os espíritos que vinham através do Chico. Descobriram que tinha um esclarecedor numa cidade vizinha que aplicava a Bíblia com veemência. Chamaram esse homem, o homem veio com a Bíblia em mão. Nossa, esse vai resolver. Chegaram 3 irmãs que passavam por uma subjugação terrível, terrível, daquelas que elas tinham que vir acorrentadas. Chico iria receber os espíritos e iria esclarecer e seriam encaminhados, como sempre acontecia. Naquela noite, o Espírito Bezerra Menezes se manifesta pelo Chico e diz ao suposto esclarecedor: quando o Espírito se manifestar, use a Bíblia com firmeza. Aplique o Evangelho com firmeza. Tá bom, aquela Bíblia. Quando o Espírito se manifestou, começou a falar, o homem pegou e deu 3 pancadas na cabeça do Chico com a Bíblia. Pá, pá, pá! Deu um torcicolo, quase matou o Chico, o Espírito foi embora, dispensou todo mundo, ele ficou com o pescoço, com aquele colar, 2 semanas. E o Chico dizia sempre que ele era o único médium que tinha tomado surra de Bíblia. Olha que esclarecedor. Ele tinha muita boa vontade, mas não entendia nada do assunto. Porque a gente precisa estudar. Numa outra feita, o Divaldo Pereira Franco conta que num trabalho mediúnico, o dirigente esclarecedor faltou. Mas como que vai fazer para esclarecer os espíritos? Uma tarefa mais difícil num trabalho mediúnico. Saber dialogar com os espíritos, conversar, esclarecer. De repente se manifesta o espírito pelo médium, deve ser o médium principal, porque ainda tem casa que tem médium principal, e o espírito principal. Oh, que delícia. De repente o espírito falou: você, apontou um coitado lá na mesa. Você fará o esclarecimento, mas eu não entendo nada, eu irei inspirar. Ele fala: então tá bom, nossa, tá ótimo, né? Vai inspirar, vai resolver o problema, né? Tá certo. É centro de 5ª categoria que faz isso, né? Aí tá bom, começou o trabalho, e ele lá tremendo, assim, né? O Espírito se manifestou na ponta, endurecido. Ele falou: meu irmão, que a paz de Jesus seja com você. Seu irmão nada, eu não sou seu irmão. O Espírito já deu na lata. Aí ele falou, virou lá pro Espírito principal: ô meu irmão, ele falou que eu não sou irmão dele, o que eu faço agora? Acabou o trabalho, né? Lógico, o que vai fazer? Acabou, fecha as portas e vai embora. Tem que fazer, não sabia, não tinha argumentação. E o pior de tudo, a casa espírita muitas vezes despreza os evangelizadores infantis. Acha que qualquer um pode fazer serviço. Gente, tem congresso, tem seminários, tem que entender a criança, tem que ter pedagogia, tem que entender que a criança é médium a criança. Aí faz o quê? Teve esses dias do Girão um seminário lá sobre a criança médium, porque a criança é um espírito, todo mundo sabe disso, né? Eles são espíritos, são médiums. O Divaldo Pereira Franco começou a desenvolver sua mediunidade com 3 anos, o Chico com 3. A metade do livro dos espíritos foi recebido por 2 crianças de 14 e 16 anos, e Gabriel Delane começou a mediunidade com 9 de efeitos físicos. Então nossas crianças são médiums. Os evangelizadores têm que saber isso. Porque vai colocar na mesa para trabalhar? Não, tem que orientar. Orientar o pai e a mãe, identificar. Muitos transtornos não são transtornos, é fenômeno mediúnico, desequilibrado, é fenômeno obsessivo. Tudo isso tem que saber. Vocês viram quanta coisa que eu falei? Quanta coisa que eu falei. Então tem que fazer curso, você tem que saber evangelizar. Aí muitas vezes a pessoa vem lá, ela é catequista da igreja católica, é você mesmo, está tarimbada, pode trabalhar. Não pode. Trouxe raízes da igreja católica e não conhece o espiritismo. É necessário romper as raízes e aprender uma crença nova. É tudo diferente. Não, mas pega a bonitona para trabalhar. Nossa, mãe do céu. O Raul Teixeira conta
que ele, passando por um centro, ele foi fazer uma palestra, chegou lá com meia hora de antecedência, foi conhecer o centro, passou pelas salas, passou de frente uma que estava tendo evangelização infantil. Do jeito que ele passou, a evangelizadora falando para as crianças: a mulher nasceu da cruz, e as crianças, ela, o Raul olhou assim, ficou até sem cor. O presidente do centro ficou roxo. E aí? Então, né? Nós não ensinamos isso no Espiritismo, que a mulher vem da costela, isso é da Igreja Católica. Nem Adão e Eva a gente acredita. Como que é que você ensina isso para as crianças na evangelização? Porque ela não era qualificada. Ela trazia as ideias da Igreja Católica. Porque ela não tinha entendido. Não tinha entendido. Então tem que ter qualificação para trabalhar bem e fazer bem feito o trabalho. Vou dar um exemplo para vocês fora do Espiritismo. A banda de maior sucesso hoje da atualidade, por incrível que pareça, é os Rolling Stones, que faz 56 anos que estão juntos. O que vocês diriam de assistir um show de uma banda que os dois principais, que o guitarrista, o Keith Richards, e o vocalista, o Mick Jagger, tem idade para ser o avô da maioria de vocês? Porque eles têm 74 anos e ficam lá cantando I Can't Get No, pulando 6 horas no palco. E ai, mas eles vão infartar, cuidado! Não infarta, canta bem. São os melhores, 56 anos juntos, 74 anos cada um, não tem igual. Em 2013 eles decidiram fazer uma turnê mundial. Sabe o que eles fizeram? Vamos fazer a turnê. Decidiram parar em fevereiro e treinar o mês inteiro, 8 horas por dia para fazer a turnê. Nossa, mas estão há 56 anos juntos, tem 74 anos, são os melhores. Por que precisam treinar um mês quase, 8 horas por dia? Por quê? Porque eles não aceitam o mínimo que a exigência máxima, a excelência. Eles querem excelência, por isso são os melhores. Não tem segredo, não tem varinha de condão. Para você ser um bom espírito, um bom trabalhador, ele é um ótimo orador, vai ver quantas horas ele se prepara por dia. Vai ver como é fácil fazer uma palestra. Nossa, são horas, dias, semanas para preparar, para trazer assuntos em cima de temas espíritas, para saber como se postar para falar para o público. Não basta vir aqui e falar, tem que fazer o curso de expositor espírita, saber posturas, como se pronunciar para o povo, o que falar, os gestos, realizar. Tudo isso que a gente faz é estudado. O tom de voz, tudo isso é estudado. Não vem do nada, é esforço puro. Quer ser o melhor? Estude, trabalhe, se aperfeiçoe, qualifique-se, para que você não engane os outros, para que você trabalhe. E por fim, o último item, que sem ele não adianta espiritizar e qualificar-se, que é o humanizar-se. Humanizar-se. Conheço trabalhadores que são espíritas, conhecem o espiritismo. Nossa, esses conhecem. São qualificados, são bons no passo, são bons na palestra, são bons nisso, são bons naquilo, são bons naquilo outro. Mas meus irmãos, não têm sentimento pelo seu próximo. Não sabem dar um bom sorriso. Você chega à casa espírita para trabalhar, você não sabe quem está desencarnado ou trabalhador. Sabe quem está morto? Mais morto. Tem trabalhadores que são assim. Não sentem a dor alheia. Não sabem dar um abraço. Não sabem entender que aquela pessoa não passa pelo bom dia. Somos médios. Nós temos obrigação de ver que o outro não está bem. Quantos chegam à casa espírita cheios de conflitos, de dores, de dificuldades, de problemas, e encontram um bando de mal-humorado na casa espírita?
e não sabe o que está fazendo, você pede uma informação, além de ele não te dar aquela informação, ele te deixa com uma segunda dúvida. Ele fala, nossa, eu tinha uma dúvida, agora eu tenho duas, o que eu faço? Sabe, patrão ruim? Quando você vai perguntar uma coisa, além de não responder, ele deixa uma segunda dúvida para você, você volta para a mesa e tem que resolver as duas sozinho? É assim. Nós temos que amar o que nós fazemos. Amar. Sabe por que nós temos que amar? Que a casa espírita não é uma empresa, gente. Aqui é um celeiro de bênçãos. As pessoas que aqui trabalham são voluntários. Se você vai trabalhar na casa espírita, você quer ser espírita? Entenda que você tem que amar aquilo que você faz. Estando doente, estando saudável, estando mal-humorado, estando brigado, aconteceu o que for, você tem que superar. Ah, mas eu passei um dia desgraçado. Quem não faz? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Ou então você canta que nem a Maísa, meu mundo caiu. Fica lá cantando, o mundo caiu, fica lá. Ou então você faz como Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Não é assim? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Nós temos que chegar exuberantes na casa espírita. Exuberantes. Porque nos foi dado o privilégio de trabalhar para Jesus. Para trabalhar pelo próximo. Sorrir. Sempre. Mesmo que o mundo interno esteja destruído. Porque nós nos comprometemos a fazer isso. Acolher aqueles que passam por dores e dificuldades. E ensinar aqueles que precisam. Tem pessoas que chegam correndo na casa espírita, faz trabalho, sai correndo. Se tivesse um relógio ponto, tinha um cartão na mão. Entrava fazendo, saía correndo. Não é assim. Faça uma vez por semana o seu trabalho, mas faça bem feito. Com qualidade, com carinho. Não se imagina quantas pessoas ficam gratas. Quantas vezes nós somos procurados pelo Facebook, pelo WhatsApp, por telefone, vão na nossa casa, nos encontram na rua, pessoas que você olhou, você nem lembra, eu vi você naquela palestra, nossa, mas me ajudou tanto, você nem percebeu. Mas ajudou tanto, fez tanta diferença na vida, mas eu podia ter desajudado, eu podia ter feito isso. Nós temos que dar o nosso melhor. A felicidade é o símbolo do bom espírita, porque ele passa a entender a vida sob um novo prisma. Não que ele vai ser um débil mental que vai ficar rindo o tempo todo, não é isso. Mas que ele vai suportar as dificuldades com valentia, com bravura, e que ele vai seguir adiante sem ser um fardo para os outros. Mas mesmo debaixo de dificuldades, ele vai ser um ombro amigo nos momentos mais difíceis. Porque ser um bom espírita não é dentro da casa espírita, a casa espírita é fácil. Ser bom espírita, você é reconhecido na sua casa. Porque a primeira escola do mundo é o lar. É lá que nós temos que começar a fazer a diferença. Praticar o espiritismo, modificar a situação. Para que os que estão juntos conosco se espiritizem, entendam o presente que Deus nos deu lá, mas não só por palavras, mas por atitudes, por exemplos. E aí modificaremos vizinhos, o quarteirão, colegas de serviço. A beleza que é você estar no serviço, um amigo te procurar, viu, você é espírita, não é? Sou, você sabe disso. Você não pode me ajudar nisso? Você não pode me ajudar naquilo? Você não pode aplicar um passo? Você não pode fazer? Posso. Sempre. Porque a pessoa confia em você. Ela confia. Que você pode fazer a diferença. E na família? Todo mundo te enche a paciência. É porque confiam em você. Que você pode fazer a diferença. Os outros não podem. Por isso que ser
espírita não é fácil, porque nós temos que sentir a doutrina. Nós temos que trilhar o caminho de Jesus. Andar no meio dos desvalidos e cheios de dificuldade, que são muitos. Não é andar no meio dos miseráveis, também. Mas andar nos desvalidos espirituais, nos miseráveis emocionais, naqueles que carregam conflitos que são muitos, e que o bom espírita, aquele que desenvolveu o tato de sentir a dor alheia, sabe com quem está lidando e sabe no que pode ajudar. É difícil? Uma pessoa de cada vez, um coração transformado por vez. Ao chegar ao final da nossa vida, será que a gente vai ter alguém para orar quando a gente estiver morrendo? Será uma morte gloriosa? Vai ter um monte de gente. Bezerra de Menezes, quando morreu, desencarnou, foi para o mundo espiritual, acordou na caminho. Celina, mensageira de Maria do lado, olha só que chique. Ela olhou e falou: Bezerra, chegaste. Ele: que bom. Ela falou: está escutando? Um alvoroço. O que é isso? Vem. Ele foi para a sacada de onde ele estava no mundo espiritual. Olhou umas 3, 4 centenas de espíritos, chamando o seu nome, felizes, que ele tinha chegado na parte espiritual. Olha que morte! Que morte gloriosa! Quem são? Os anônimos que você ajudou sem perguntar. Eles estão aqui felizes por você ter chegado. Regozijes. Regozijes. Aí ela mostrou o universo no mapa e falou: para onde você quer ir? Ele falou: posso para ler? Pode. Meus irmãos na terra sofrem tanto, posso ficar? Pode. Até hoje ele está na terra conosco, nos orientando para nos tirar do barato que nós nos colocamos, porque ele foi o bom Espírito. Nós podemos ser também, desde que queiramos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.